Oi, gente! Esse é mais um vídeo do canal. E esse vídeo, ele é um vídeo sem roteiro nenhum. Eu tô desde ontem querendo falar sobre algumas coisas e sobre algo que eu venho pensado faz um tempo. E não fiz um roteiro pra esse vídeo, não... Enfim, nada. Eu só quero que a gente converse um pouquinho. O assunto é: como você está lidando com o seu deserto? Ai, Rebeca, como assim? Eu estou passando por umas fases na minha vida que eu vou declarar como se fosse um deserto. E assim, eu comecei a pensar, e na verdade, nós sempre vamos ter um deserto na nossa vida. Isso é algo que não tem escapatória. Na Bíblia fala que no mundo haverá as aflições, mas que a gente tem que confiar em Jesus, porque Jesus venceu o mundo. Ele diz isso, confie em mim, me busque, porque eu venci o mundo. E eu tava pensando muito nisso, sobre as aflições que a gente passa aqui na Terra e os desertos que a gente passa e como a gente lida com eles. E eu comecei a perceber que, através das minhas experiências, como a gente realmente lida com a nossa espiritualidade quando a gente tá no deserto. E aí eu acabei de ver um recadinho que parece que veio junto com o contexto. É uma fotinha de uma menina, e esse daqui representa Jesus, e a menina tá falando assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui quando tudo só piora. É Jesus quem me faz resistir. E isso daqui é perfeitamente... isso aqui se encaixa perfeitamente no que eu quero dizer sobre deserto. O que é um deserto na nossa vida? Eu vejo o deserto como um período escasso, onde a nossa fé é desestabilizada, onde há muitas aflições em várias áreas da nossa vida, momentos onde a gente acha que as coisas não vão dar certo, onde a gente acha que tudo vai desandar, e principalmente é um momento onde a gente mais do que nunca quer tentar resolver tudo ao nosso redor com as nossas próprias mãos. A gente quer fazer tudo o que está ao nosso alcance e até mesmo o que não está ao nosso alcance, porque a gente está passando por um deserto, não sabe como que isso vai suceder e fica pensando: e agora? O que eu faço? O que vai acontecer? Será que eu nunca vou sair desse fundo do poço? Ou desse deserto, dessa aflição? Tenho que fazer alguma coisa para isso resolver. Para isso voltar ao normal, ou melhor, para sair dessa situação. E eu tava pensando muito nisso. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, não só a mim, mas ao meu marido também, é que a gente não deve pensar no nosso deserto como uma trajetória solo. Como assim? Vamos lá agora falar sobre os personagens da Bíblia. Todos os personagens da Bíblia, os famosos bíblicos, vamos colocar assim, do Antigo Testamento, Novo, enfim, passaram por o quê? Um deserto. Alguns passaram mesmo por um deserto mesmo, físico, areia, enfim. Vamos falar sobre o povo de Israel, que ficaram anos no Egito e receberam a promessa de que eles iriam para a terra prometida. Essa promessa veio do próprio Deus através de Moisés. Só que eles não simplesmente chegaram, saíram do Egito e foram direto para Nova Canaã, experimentar das maravilhas do Senhor. Eles passaram por um deserto. E durante esse período em que eles estiveram no deserto, diversas vezes nós vemos como o povo, ele não consegue simplesmente acreditar que o Senhor vai suprir todas as coisas, mesmo que Deus faça.
Ah, como assim? Nós vemos que durante a trajetória do povo de Israel no deserto, quantas murmurações houveram? Quantas pessoas desacreditaram no poder do Senhor durante esse período em que eles estiveram ali no deserto? Quantas pessoas substituíram o adorar a Deus ao adorar outras coisas? E aí a gente traz para o dia de hoje. Quando a gente está no nosso deserto, a gente passa tanto tempo murmurando sobre as coisas, colocando o momento que a gente tem com o Senhor de adoração em segundo plano e em troca disso colocando outros ídolos no nosso coração, no nosso dia e desacreditando que o Senhor é capaz. A gente faz muito isso, igual o povo de Israel fez. Mas uma coisa é certa, e que é uma das maravilhas do Senhor, é que foi o Senhor que levou aquelas pessoas ao deserto. O Senhor prometeu e o Senhor levou aquelas pessoas ao deserto para que elas conquistassem algo depois. E eu fico pensando, por que o Senhor permite que a gente passe por esse tipo de coisa, sabe? A gente vê a história de Abraão, ele é o herói da fé. Olha tantas coisas que Abraão passou durante toda a sua vida. Ele também foi tirado de um lugar onde provavelmente era um lugar de conforto na vida dele para viver algo extraordinário do Senhor, mas que com certeza o gerou insegurança, porque era algo novo. Ele com certeza passou por um deserto na vida dele, mas ele teve que confiar no Senhor. Mas a gente se pergunta por quê? Eu me perguntei isso, sabe? Por que o Senhor nos coloca num deserto, nos coloca em momentos, nos permite se colocar em momentos de aflição? Para que servem esses momentos? E aí, o Senhor soprou no meu coração que o real motivo de você estar num deserto é porque você tem que aprender algo com o Senhor. Independente de qual seja o seu deserto, alguma coisa você tem que aprender ainda para sair dele. Então, se você hoje está em alguma situação conflitante na sua vida e não conseguiu sair dela por algum motivo, é porque talvez o Senhor esteja te ensinando algo e você esteja colocando no lugar de aprender com o Senhor outras coisas, como o povo de Israel fez. Eles precisavam ter paciência, precisavam acreditar na promessa, precisavam acreditar no grande autor de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, mas eles desacreditaram no Senhor. Eles desacreditaram no Senhor. Eles colocaram outros ídolos ali. Eles murmuraram, eles reclamaram, eles fizeram tudo ao contrário do que o Senhor havia planejado. Mas aí está a beleza que eu presenciei e eu acho tão bonito, gente. Aí tá a beleza em servir ao Senhor e confiar no Senhor mesmo em meio ao deserto. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram inseguros, eles não sabiam o que fazer, não sabiam se ia dar certo, mas eles saíram, eles confiaram. E mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às murmurações do povo e aos erros que cada um cometeu, tentando resolver tudo pelas próprias mãos, o Senhor não deixou de honrar aquelas pessoas ali. O Senhor trouxe o maná do céu quando as pessoas não acreditaram e continuou trazendo. O Senhor, durante todo aquele deserto, continuou suprindo todas as necessidades daqueles que estavam ali. O Senhor continuou mostrando a eles que Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas independente da sua atitude. E isso é algo tão bonito, gente, porque eu passei por um deserto esse ano, junto com meu marido. E a gente realmente faz muito isso, sabe? A gente quer colocar as coisas no lugar, com as nossas mãos. A gente quer tentar resolver tudo de uma hora para outra, tudo dá errado, porque a gente não entende o processo.
E uma das maiores maravilhas do Senhor foi entender que nós estamos passando por isso porque provavelmente nós precisamos aprender algo que o Senhor quer nos ensinar. E quando a gente viu isso, viu que nós tínhamos que aprender algo, e além de aprender, a gente tinha que aplicar esse aprendizado na nossa vida para sair do deserto, a gente ficou maravilhado com uma coisa, que mesmo em meio a esse deserto que eu e o meu marido estava, Deus nunca deixou de suprir a nossa vida, nunca deixou de trazer o pão todos os dias no nosso lar, nunca deixou de trazer aquele maná, de trazer as suas bênçãos sobre as nossas vidas, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente trocando momentos do Senhor por momentos de aflição, por momentos de tentar resolver as coisas fora, às vezes nem orando, porque a gente tá tão aflito, tão desgastado com a vida e com as aflições da vida que a gente desiste, sabe? E mesmo assim o Senhor honra, mesmo assim o Senhor está conosco. Aí eu pergunto pra você, qual é o seu deserto? Jesus também vai te ensinar algo e está querendo te ensinar algo nesse deserto. Então, eu pergunto pra você, será que você tá ainda nesse mesmo lugar, parecendo que nada vai melhorar, porque você tá deixando de ouvir a voz do Senhor, que tá tentando aí, soprar no seu ouvido a resposta, o ensinamento? Gente, Deus, Ele sempre vai tentar falar conosco todos os dias, mas se nós não abrirmos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a voz do Senhor, não vai adiantar. Às vezes você tá aí muito tempo passando pela mesma coisa, sofrendo todo dia pelas mesmas coisas, mas você já tentou olhar para os céus e falar, Senhor, o que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar em mim? É a minha fé? É o meu esforço? É algo que eu estou fazendo que eu tenho que deixar de fazer? Senhor, me ajude. E o Senhor vai te fazer resistir. O Senhor vai te fazer prosperar. E, principalmente, em tudo, o Senhor, Ele vai trazer a fé novamente para você e te tirar desse deserto. Assim como foi com o povo de Israel, que depois de anos conseguiu alcançar a nova Canaã, conseguiu alcançar a terra prometida. Muitos deixaram de entrar naquela terra. Nós sabemos que o próprio Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus cumpriu aquilo que Ele havia prometido lá no Egito. E Ele nunca vai deixar de cumprir essa promessa, a promessa que Ele fez e faz todos os dias para a sua vida, pela sua vida. Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre as promessas do Senhor. Eu quero finalizar esse vídeo falando um pouquinho para vocês sobre o meu versículo favorito, minha passagem favorita. E é uma passagem que fala tanto no meu coração e eu queria muito passar para vocês, porque ela encaixa bastante com o tema que eu falei hoje, que é Jeremias 29, 11 a 13. Ela fala assim, eu vou ler na versão internacional NVI. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança de um futuro. Então, cara, eu sei, a gente vai sempre passar por um deserto na nossa vida. A gente sempre vai passar por aflições na nossa vida, mas lembre disso. O Senhor, Ele disse que tem planos para nossa vida. Um plano de dar a nós um futuro melhor e não um plano para causar danos à nossa vida. Então não ache que o que você está vivendo agora é algo que o Senhor permitiu só para te causar dano. Não, Ele quer te ensinar algo nesse caminho. E aí vem os próximos. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Está num deserto, você está passando por um deserto, clame ao Senhor, ore ao Senhor, peça para que Ele fale para você o que está de errado, o que você tem que aprender, como Deus, eu vou sair desse deserto.
deserto. Me dê uma luz de esperança, me dê aqui uma gotinha de fé, seja um grão de mostarda. Senhor, eu preciso entender o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor quer que eu aprenda desse deserto para que eu consiga sair dele. Senhor, por favor, me ajude a entender o propósito do Senhor e os planos do Senhor sobre a minha vida. É isso, sabe? E aí vem o próximo. Vocês me procurarão e me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. Tudo que nós temos que fazer ao Senhor tem que ser de todo o coração. Busque a Ele de todo o seu coração. Assim como você faz com as coisas do mundo, a gente faz tantas coisas que são passageiras de todo o coração. Às vezes a gente ouve uma música com todo o nosso coração, a gente lê com todo o nosso coração. Por que não buscar ao Senhor com todo o nosso coração? E é essa a passagem bíblica. Eu espero de coração mesmo. Falei tanto de coração, eu espero do fundo do meu coração que o deserto de vocês venha ensinar algo muito maior que vai fazer você prosperar no futuro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente não tinha nenhum propósito para ele, vamos assim dizer, nenhum roteiro, né? Eu não tinha nenhum roteiro para ele, mas o Senhor, ele fala de muitas formas e eu creio que esse é um tema que ele deve ser tanto abordado porque no nosso dia a dia, a nossa vida é assim. A gente sempre vai passar por momentos de aflição, a gente sempre vai passar por desafios na vida, mas todo desafio tem que vir com um aprendizado. E você só tem que saber qual que é o aprendizado que tá faltando você aprender. Assim como aconteceu comigo, e eu aprendi, e vocês podem ter certeza que ainda terão muitos outros. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtam o vídeo de verdade, compartilhem com as pessoas. E espero vocês no próximo.